São 19h30, o horário que nós temos marcado com a espiritualidade para darmos início à nossa reunião pública. Eu gostaria de saber se tem alguém chegando à casa pela primeira vez hoje. Seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida pode falar comigo ao final da palestra, tá? E a todos os demais, sejam bem-vindos novamente. Hoje nós teremos o prazer de receber a nossa amiga Ana, que nos falará do tema culpa. Eu vou fazer o preparo do livro Boa Nova, Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem, de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor, que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual e, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago nele. Possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Então, que possamos agora respirar calmamente, nos colocarmos aqui nesse local onde hoje escolhemos estar em comunhão com o Pai. Que possamos nos sentirmos acolhidos nessa casa que a espiritualidade prepara com tanto amor e carinho para receber cada coração que aqui chega com as suas aflições. Que a nossa amiga Ana possa nos trazer suas melhores reflexões na noite de hoje e que cada um, dentro daquilo que veio buscar, consiga alcançar um pouco mais de entendimento, de calma e que possa interiorizar tudo aquilo que será dito essa noite. Que o Pai esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, muita paz para todos. O nosso estudo de hoje é sobre a culpa, um dos sentimentos que nos tira a paz.
Existem muitos sentimentos que nos tiram a paz, né? O medo nos tira a paz, o ressentimento, a mágoa, a raiva, o ódio. E a gente só sabe o valor da paz quando a gente perde, né? Quando a gente perde a paz, a gente sabe quanto que ela vale. Mas nos diz André Luiz que a culpa é a matriz da maioria das nossas doenças físicas. É claro que esses outros sentimentos também nos adoecem, mas André Luiz diz que a culpa é a matriz. Poucas vezes a gente para pensar nisso. Agora, o que é a culpa? Esse sentimento, essa emoção negativa, a culpa, né? Ela nos adoece física, mentalmente, espiritualmente, mas ela pode ser também positiva. A culpa, em algumas situações, pode nos ajudar. Porque quando a gente reconhece que a gente errou, porque errar a gente vai errar, né? Nós estamos ainda na base da pirâmide, estamos ainda no início da nossa infância espiritual. Então a gente vai errar. A gente errou no passado, a gente erra no presente e a gente vai continuar errando por um bom tempo no futuro. Então todos nós erramos em algum momento. Mas quando a gente reconhece que errou e chega ao ponto de sentir a culpa, a gente sente a culpa, sente remorso, sente arrependimento, aí começa a evolução. Aí essa culpa pode ser chamada de culpa positiva, quer dizer, ela pode ser positiva, ela pode ser chamada de uma culpa saudável. Porque o reconhecimento de que nós estamos errados nos ajuda a evoluir moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Então a culpa que a gente chama de saudável é aquela culpa que a gente sabe que a gente errou, que a gente se arrepende, que a gente sente remorso e que a gente tenta se retratar, que a gente tenta resolver o que a gente fez de mal numa situação, para uma pessoa ou seja lá para o que for. Então quando a gente resolve que a gente errou e que a gente quer se retratar, a gente está exercitando o quê? A humildade, porque primeiro a gente tem que passar por cima do orgulho. A gente tem que passar por cima do orgulho para nos reconhecermos errados. Não, eu errei, eu sou culpado. Então eu passo por cima do meu orgulho e eu exercito a minha humildade em tentar me retratar. E aí essa culpa passa a nos ajudar na nossa evolução. Mas André Luiz nos diz que a culpa, mesmo a culpa sendo pequenininha, às vezes a culpa nem é de uma coisa tão séria, né? Mas a gente fomenta às vezes a culpa em nós de uma forma que de pequenininha ela se torna enorme. A gente é bem perito nisso. Agora, existem as culpas, como nos diz Joana de Ângeles, as culpas que a gente passa, por exemplo, a gente enquanto pais, passa para os nossos filhos. A gente paga um bom estudo, a gente investe na educação do filho, aí a gente deposita no filho uma expectativa, porque a gente pagou a escola, a gente ajudou, a gente investiu. Aí a gente coloca para o filho uma expectativa de que o filho tem que ser bem sucedido. A gente pagou o estudo, a gente investiu, a gente educou, então o filho tem que dar retorno. Aí Joana de Ângeles diz o quê? Muitas vezes esses filhos não têm na programação reencarnatória aquela vida bem sucedida que a gente planejou. A gente planejou, mas não estava para eles programado que eles... Porque o que é ser bem sucedido para nós? Ainda lá na base da pirâmide. Ser bem sucedido para nós ainda é ganhar dinheiro, ainda é ser rico. Só que ser bem sucedido é conseguir levar a vida material de forma digna, de forma satisfatória, de forma feliz. Mas a gente ainda tem aquela ilusão que vai ficar por aqui para sempre. Então, para ser bem sucedido tem que ter dinheiro. E aí a gente coloca nos filhos da gente aquela expectativa de que ele tem que dar retorno. Aí o filho carrega com ele o quê? A culpa, se ele não corresponder a essa expectativa. E aí leva com ele a culpa
que os pais passaram. Às vezes os pais, a criança, por exemplo, faz mal para um animal. E a criança tem que ser advertida. Porque fazer mal para um animal é errado em todos os aspectos. Então os pais têm que advertir, têm que mostrar que está errado. Mas alguns pais, e isso eu já presenciei, é assim, ó, Deus nunca vai te perdoar. Coloca isso na cabeça da criança. Deus não vai te perdoar pelo que você fez. A gente tem que entender que a voz do pai, da mãe, de quem cria, ecoa muito dentro do filho. Mesmo que não pareça. Às vezes a gente, não, eu eduquei, eu levei por um lado, mas ele não aprendeu. Mas a voz está lá dentro. O filho pode até mostrar que não está ligando para o que a gente está falando, mas interioriza. E aí leva com ele aquela culpa de ter feito mal, por exemplo, para um animal e não ser uma pessoa boa, que Deus nunca vai perdoar. Então existem culpas de diversas naturezas. Culpas que a gente passa para os nossos filhos são inúmeras. Que os nossos pais nos passam, que a gente passa para os nossos filhos, e são culpas que às vezes acompanham a gente de uma vida para outra. E aí André Luiz diz para a gente que a culpa, quando ela se torna patológica, porque eu tenho a culpa, se eu não me retratar, se eu não resolver aquela situação, porque às vezes não dá para a gente resolver. Vamos dizer que no momento de um surto, numa briga, a gente mate uma pessoa, né? Explodiu lá o negócio e a gente mate uma pessoa. Você vai resolver como? A pessoa já morreu, não tem como resolver. Então você guarda aquele remorso com você. E remorso e arrependimento são duas coisas muito diferentes. São coisas distintas. Por quê? Eu posso me arrepender e não sentir remorso. E eu posso sentir remorso não me arrependendo. Como? Se uma pessoa, por exemplo, a gente viu esses dias aí a história daquele menino Miguel do Sul. Um garotinho de 7 anos, criado pela mãe e pela companheira dela, pela madrasta. Ele era preso, não sei se vocês viram, alguém viu esse caso? Ele era preso dentro do guarda-roupa, ele ficava preso dentro do guarda-roupa, 7 anos, com a mãozinha amarrada para trás, amordaçado com a fita isolante, e ele não podia sair nem para comer. A cada 2 dias ele saía 10 minutos e comia arroz. Ele tinha 7 anos e pesava 15 quilos. E elas faziam torturas de todos os níveis. Tortura psicológica, tortura física. Ele ficava preso no armário, isso aconteceu lá no sul, mas ele não podia fazer as necessidades dentro do armário. Se ele fizesse, ele apanhava muito. A mãe chegou a quebrar o vaso sanitário com a cabeça dele. 7 aninhos, pesando 15 quilos. Foi um horror e uma constatação de como elas estavam arrependidas. Eu vi o julgamento, elas estavam arrependidas porque foram pegas. Se não tivessem sido pegas, não se arrependeriam. E não tinham remorso, porque é uma mente psicopata. O psicopata, ele não tem sentimento, ele realmente não tem remorso. Se ele é pego, ele pode se arrepender, mas não ter remorso. E a psicopatia, ela não está no cérebro. Porque não é o cérebro que tem sentimento, não é o cérebro físico que tem sentimento. Quem tem sentimento é o espírito. Quem pensa é o espírito. A psicopatia, a sociopatia, não foi alguma coisa que deu errado na gestação e o cérebro lá na hora que estava sendo feito, aconteceu alguma coisa. Não, o espírito traz a psicopatia. A pessoa que faz mal a um animal é uma mente psicopata, é um espírito mau. É um espírito que traz a psicopatia. Ninguém se torna um psicopata. O psicopata é o espírito, que é mau, e aí a ciência arrumou uma forma aí de não sei nem se é um atenuante ou não, chamar de psicopata. Mas o psicopata, a maldade, ela é do espírito. Eu vi também na internet esses dias um gatinho
que ele já não tinha mais nem o pelinho aqui, porque ele estava preso numa grade na janela, e o outro gatinho pendurado, preso, amarrado, se debatendo porque ele não conseguia subir. Então ele ficava pendurado. Isso é uma mente o quê? É uma mente psicopata. Aquele que faz mal a uma criança, a um animal, ao seu semelhante, é uma mente psicopata. E essa psicopatia, ela está no espírito, ela não está no corpo físico. Então o psicopata, a pessoa se arrepende, mas não tem remorso. Por outro lado, eu posso ser culpada numa situação, sentir remorso e não me arrepender. Por exemplo, uma mãe que mata uma pessoa para defender o filho. Não tinha jeito ali era a pessoa ou o filho. Aí ela mata a pessoa. Ela sabe que é culpada, ela reconhece que é culpada, mas ela sente remorso por ter tirado uma vida, mas não se arrepende, porque fez para salvar o filho. Legítima defesa. Se é certo ou se é errado espiritualmente falando, é uma outra questão. Mas ela sente o remorso e não se arrepende. E aí, André Luiz fala pra gente que nessa condição da gente sentir o remorso e não colocar para fora, nem que seja, vamos dizer, eu matei, não tem como eu me retratar, a pessoa já está morta. Eu fiz um aborto, não tem como eu reparar o meu erro, aí eu me culpo, porque eu fiz um aborto. Mas quando eu fiz o aborto, eu tinha entendimento? Eu sabia das leis de Deus? De que forma ele aconteceu? Se eu me sinto culpada, o que eu tenho que fazer para reparar? O ato está feito, não há como voltar atrás. O que eu posso fazer para me retratar e me livrar dessa culpa? Eu posso trabalhar no orfanato, lendo livrinho para criança. Eu posso adotar uma criança. Eu posso ajudar famílias que tenham crianças em dificuldade. Existem várias maneiras de eu me retratar. Agora, se eu matei uma pessoa, realmente não tem como fazer. O que eu posso fazer? Eu matei porque na hora eu tive uma explosão de nervoso, um surto e matei. O que eu tenho que fazer? Tentar me doutrinar, sabendo que eu sou uma pessoa explosiva. E isso serve pra gente no dia a dia. Sabendo que eu sou uma pessoa explosiva, que eu vou arrumar problema por pouco, o que eu tenho que fazer? Quando o problema tá ali, eu já tenho que me doutrinar a que eu tenho que sair fora. O problema tá ali, eu já saio por aqui porque eu sei que o meu temperamento é um temperamento explosivo. Então eu já tenho que me doutrinar para ir me modificando. O que eu não posso é cristalizar essa culpa, a culpa que a gente sente. Porque aí André Luiz diz que essa culpa que fica patológica, essa culpa que a gente vai alimentando e que não se retrata e que não se resolve, ela se torna de tal maneira ruim para nós, para o nosso corpo físico, que ele fala que a culpa fica uma matriz para praticamente todas as doenças que a gente tem e que a gente ainda não se deu conta. Por exemplo, bactérias, fungos, vírus. Às vezes uma pessoa está com a outra no mesmo CTI, duas pessoas no mesmo CTI, com a saúde assim, normal, as duas, dentro da normalidade, e uma pega uma infecção, a outra não. Vírus da Covid, algumas pessoas pegaram e passaram muito bem por ele, outras pegaram e desencarnaram. É claro que a maioria estava realmente na hora de fazer sua passagem. Mas André Luiz fala que a matriz da culpa faz o que com esses fungos, com essas bactérias, com esses vírus? A culpa vai se cristalizando no nosso corpo espiritual. A culpa pode ir para o estômago, a página falou disso, do fígado. A culpa pode ir para o fígado, pode ir para o estômago, para o cérebro, para a pele. Quantas pessoas têm alergias aí que não são explicadas? Muitas alergias, asma,
A matriz é a culpa. Aí a pessoa vai, a culpa vai se cristalizando lá no nosso corpo espiritual. Porque a gente tem 3 tipos de doença. A doença que a gente recebe por provas ou expiações, ou missão, né? Aquela que já vem na nossa programação. Aquela doença que a gente vai adquirindo pela nossa imprevidência, pelo nosso relaxamento, pela nossa falta de responsabilidade com o corpo físico, ou pela falta de higiene. Quantas pessoas ficam doentes por falta de higiene? Então é o segundo tipo. O terceiro tipo é essa que fica cristalizada ali no nosso corpo espiritual e que às vezes não se manifesta numa encarnação, mas vai se manifestar em outra, que é o resultado das nossas culpas. Então, por exemplo, ela fica no nosso intestino, fica cristalizada ali a culpa no nosso intestino. Aquelas bactérias que nós já temos no intestino vão se manifestar, porque a gente vai estar em desequilíbrio. Então, André Luiz fala que a maioria dos casos de infecção por vírus, por bactérias, por fungos, tem como origem a culpa. Mas e a culpa? A culpa que a gente não sabe de onde veio? A culpa que é de outra encarnação? Como é que a gente faz? Tem uma história que Chico conta, que um homem era super bem casado, uma esposa de muitos anos atrás, né? Uma esposa super alegre, super feliz, muito simpática, muito agradável. E as pessoas falavam muito para ele, porque as mulheres simpáticas não eram muito bem vistas. Simpática é uma mulher assim muito dada. Então começavam a falar no ouvido dele. É assim que os obsessores fazem com a gente, né? Tanto os obsessores encarnados quanto os desencarnados. Ah, a mulher dele é muito simpática, é muito dada. Ah, a mulher dele é agradável demais com todo mundo. É assim que os obsessores agem na vida da gente também. E assim começaram a falar no ouvido dele. Muitas vezes a gente recebe como intuição: olha, mas você realmente é culpado. Aí você vai aumentando a sua culpa. E nesse caso, os obsessores começaram a dizer para ele assim: essa tua mulher é simpática demais, tem alguma coisa de errado com ela. Tem alguma coisa. E ele começou a fomentar isso, o ciúme dele. Ele começou a aumentar o ciúme dele. E aí um dia falaram para ele: corre na tua casa que a tua mulher está com outro homem dentro da tua casa. Ele já se tomou de ciúme, de cólera, de raiva. Os obsessores ali só falando para ele: será, hein? Será que ela está te traindo? Ela está te traindo. Ele pegou uma arma, chegou em casa e, sem conversar, ele viu a mulher sentada na cama e um homem meio que ajoelhado assim no chão. Ele não conversou, ele não perguntou, ele matou a mulher, ele matou o homem e depois ele cometeu o suicídio. Chegou na espiritualidade. E aí, quando a gente chega na espiritualidade, a gente toma ciência do que fez, né? Quando a gente consegue despertar, a gente toma ciência do que fez. E aí ele ficou sabendo que era o vizinho dele, que era super amigo dele, e que tinha ido consertar uma tomada que estava com defeito, que ela ia usar para passar a roupa dele para o dia seguinte. E é claro, esse homem se tomou de culpa. Como é que fica essa mente depois? Como é que fica a mente do suicida? Aquele que tira a vida achando que resolveu o seu problema, porque vai parar com tudo. Não, eu me mato, acabou, né? Até há quem diga que o suicídio é um ato de grande coragem. Não é verdade, é um ato de grande covardia. Porque as pessoas que ficam, né, os familiares, os amigos, sofrem horrores. Então é um ato de covardia. Covardia de não enfrentar o problema. Mas muitas vezes, também nos diz André Luiz, o suicídio está ligado à culpa. Como a depressão, síndrome do pânico. Às vezes a gente vê pessoas... Eu já dei atendimento fraterno para muitas pessoas com depressão. E aí são pessoas, às vezes, bem-sucedidas financeiramente, né? Na questão do dinheiro. Pessoas bem casadas, pessoas com uma vida normal, tranquila. Que a princípio, você olha e fala assim: poxa, mas ela tem depressão por quê? Não tem problema nenhum. Quem não entende o que é a depressão,
olha sempre por esse ângulo. Ela não tem problema, gente. Vai arrumar uma roupa para passar, uma roupa para lavar. Essas pessoas sempre me relataram isso. Que quem está de fora fala, vai procurar o que fazer. Que depressão, o quê? A pessoa não tem problema financeiro, não tem problema de saúde, não tem problema com os filhos, não tem problema com o companheiro ou com a companheira. Como é que está com depressão? Só que a depressão, muitas vezes, isso não significa que seja 100%, mas na maioria das vezes está ligada à culpa do passado. O suicida, por exemplo, vai nascer como? Ele vai nascer sem culpa? Ele não vai, a gente não guarda tudo no nosso inconsciente espiritual? O suicida, ele vai encarnar sem culpa? Não tem como. Encarna com culpa. E aí o suicida, ele traz. Mas nós trazemos também das nossas culpas do passado, daquelas situações que a gente não resolveu. E o suicídio é uma porta aberta para a obsessão. Então a culpa é uma outra porta aberta para a obsessão. Nenhum suicida se suicida sozinho, né? Ele tem sempre a ajuda tem sempre as intuições negativas para isso. E a culpa é uma porta aberta para a obsessão também. Judas Iscariotes se matou, suicidou-se por culpa, porque entregou Jesus. Ele se sentiu tão culpado que ele suicidou-se. Depois reencarnou como Joana d'Arc, foi queimado, né, vivo, enfim. Mas suicidou-se por culpa. Agora, há quem transforme a culpa em trabalho, como foi Saulo de Tarso, que perseguia aqueles que iam atrás de Jesus, né, que ousavam falar contra o que era estabelecido para a religião na época, eram perseguidos, jogados às feras, né? Eram jogados naquelas arenas, eram jogados aos leões. Ele era um dos que perseguia, que mandava torturar, que mandava matar, até o dia que ele se apaixonou, e se apaixonou por uma seguidora de Jesus. Então ele também teve problemas com ela, só que além disso mandou matar o irmão dela, que era um seguidor ferrenho do Cristo, e que não aceitou falar contra Jesus nem para evitar a sua própria morte. Quando ele descobriu que ele tinha matado o próprio cunhado, que a irmã procurava tanto, ele se tomou também de culpa. Quando ele começou a ver quem era Jesus, ele se tomou de culpa. E aí foi atrás de Jesus. No caminho, Jesus apareceu para ele já estava cego, mas ele reconheceu a voz de Jesus e perguntou a Jesus o que Jesus queria dele, né? Que queria que ele fizesse. E Jesus perguntou por que ele perseguia tanto. Ele era tomado de culpa. Mas ao invés de se vitimizar com a culpa e se destruir com a culpa, ele foi trabalhar e virou o apóstolo Paulo, o grande apóstolo que nós tivemos. Então algumas pessoas transformam a culpa, transformam o que fizeram de errado em trabalho, se retratam trabalhando. Emmanuel, quando foi contemporâneo de Jesus, que foi Públio Lentulus, um grande senador da República, era também perseguidor daqueles que seguiam Jesus. Eles capturavam todos aqueles que faziam as reuniões secretas, está lá no livro Há 2000 anos, eles capturavam, prendiam e depois faziam lá nas arenas, porque nós estivemos encarnados lá com certeza, ganhávamos um pedaço de pão e íamos lá, que chamavam nos circos, né? As arenas eram de circos, íamos lá rir dos nossos semelhantes sendo jogados às feras famintas. A gente via e vibrava com isso, era um espetáculo. E Emmanuel, que era o Públio Lentulus, a esposa dele tornou-se uma seguidora de Jesus. Mas teve ocasião que fizeram uma intriga para que ele acreditasse que ela o estava traindo com Pôncio Pilatos. Fizeram lá uma situação, ele acreditou, ficou 25 anos sem falar com a esposa, deixou ela num canto da casa esquecida, não deixou que ela convivesse com a filha. Passaram 25 anos separados dentro da mesma casa. Ela não tinha direito a nada, nem mesmo de conviver com a filha. E aí, um certo dia, ele descobriu
que era mentira, que ela não tinha traído. E ela era uma seguidora de Jesus. Então ele ia ser condecorado num circo lá na arena, ele ia receber uma promoção, ele era um grande senador. E naquele dia ele pediu que ela fosse à arena para assistir, né? Ele sendo homenageado, e ele ia pedir perdão a ela. Ele estava super feliz, mas lógico, sentindo culpa, porque ele deixou a mulher dele, que era honestíssima, aliás, era um espírito muito superior a ele, a Emmanuel daquela época, e ele ia pedir perdão, mas ele se sentia culpado. E na noite anterior, ela estava numa dessas reuniões que os seguidores de Cristo faziam para falar sobre o cristianismo, e ela estava vestida, né, como mulher de senador, cheia de joias. Como eles foram capturados, ela pediu para a dama de companhia dela trocar de roupa com ela. Falou: olha, eu não quero chegar no reino de Deus vestida assim, de forma tão pomposa. O nome da companhia dela, da escrava que era a companheira dela, era Ana até. Ela falou: Ana, troca de roupa comigo. E a Ana trocou. Então a Ana ficou pomposa. Quando os guardas chegaram para liberaram a escrava, porque falaram: ela é da alta classe, vamos liberar. E levaram a mulher de Emmanuel para ser morta na boca dos leões. Ele estava na tribuna, não reconheceu a mulher, mas a mulher foi uma das que morreu na boca das feras famintas. E aí, é claro, a partir desse dia, ele se tomou de culpa absurda, total, absoluta, e começou a mudar para ser quem é o espírito que é hoje, o Emmanuel, né? Que foi o mentor de Chico Xavier. Dizem já está encarnado em São Paulo. Dizem, né, uma parte de quem segue a doutrina que foi mais próximo de Chico, diz que ele será o nosso presidente, né, no Brasil um dia, porque o Brasil é a terra prometida para ser, né, a pátria do Evangelho. E dizem que ele já está encarnado em São Paulo e que tem mais ou menos 25 anos, que é a idade do meu filho. Então, ele, a partir daquele momento, ele se culpou, se tomou de culpa, aí passou por várias situações que o livro conta, mas fez da culpa dele também um ponto de partida para a sua evolução. Então, se nós temos culpa, se a gente sente culpa, porque em algum momento é claro que a gente vai errar. Em algum momento a gente errou. A gente traiu o companheiro ou a companheira. A gente foi desleal. Como é que a gente se retrata? Como é que chega para o companheiro e fala... Chega hoje no final da reunião e fala: vou te falar a verdade, te traí. Difícil, né? Vai arrumar um problema maior, né? Mas você pode fazer de que forma? Traiu. Ok, não tem como voltar atrás. Você traiu, você foi desleal. Como é que você pode fazer? Não se tornar novamente um desleal. Fazer pelo companheiro ou pela companheira tudo aquilo que puder para se retratar. Hoje vai ficar todo mundo bonzinho em casa. Vai ficar todo mundo feliz, todo mundo... Então, a gente tem que se retratar de alguma forma. A gente lesou alguém. Chegar lá para a pessoa e falar: olha, te lesei. É difícil. Se a gente consegue passar por esse constrangimento e falar: olha, realmente errei, a gente está liberando a gente de sofrer uma infecção depois pelos fungos, pelas bactérias, por tudo. Que a gente tem doenças que a gente não consegue descobrir o porquê. Por exemplo, as doenças autoimunes. O que são as doenças autoimunes? Que o próprio corpo ataca as células do corpo. Eu sou super culpada, porque eu tenho doença autoimune na tireoide. O que são as doenças autoimunes? Que o corpo ataca o corpo. É o que é isso? É autoflagelo. É a mente culpada. A mente culpada é capaz de nos adoecer nesse nível. A mente culpada que a gente culpou nessa vida ou em outras, faz com que a gente tenha depressão, faz com que a gente tenha síndrome do pânico, faz com que a gente tenha transtornos de ansiedade,
faz com que a gente tenha as doenças autoimunes, faz com que a gente tenha câncer, porque é um autoflagelo. A mente culpada adoece o corpo num nível que a gente não tem nem noção. Por isso que o André Luiz vem advertir a gente que essa matriz, ela precisa ser combatida. Então, se eu não tenho coragem de me retratar, mas por exemplo, eu errei, eu sou uma mente culpada, eu tenho consciência de que eu errei, e eu vou lá me retratar com o outro. Eu vou lá pedir perdão. Eu vou pedir perdão. O outro não me perdoa. Vamos dizer assim, eu traí. Não traí não, hein, gente? Meu marido tá ali. Mesmo que eu tivesse traído, eu não ia falar. Eu não ia ter essa grandeza. Mas vamos lá. Eu não ia ter. Gente, tem que ser sincero. Eu não ia ter coragem de falar, traí, não tem jeito. Eu não ia. Não cheguei ainda a esse nível. Mas, vamos lá. Eu traí. Traí, a minha mente é culpada. Eu sou réu, confesso. Aí eu chego ali pro meu marido e falei que te traí. Te traí no momento lá que eu achei que você não gostava mais de mim, que você não ligava pra mim, ou que você estava me traindo também. Então eu revidei. E ele não me perdoa. O problema é dele. Aí o problema é dele. Eu já me livrei da minha culpa. Não é que eu não vá responder pelo meu ato. Toda ação gera uma reação. Por exemplo, a gente não falou que a culpa vai cristalizando no corpo espiritual? Vai colocando lá no corpo espiritual, lá no fígado, no estômago, no cérebro, no sangue, na pele. Vai colocando lá, vai cristalizando lá. Pelo remorso. O remorso fica lá no nosso corpo espiritual. Mas e o psicopata que não sente remorso? Está livre disso. A mãe e a madrasta do menino Miguel, elas não sentem remorso, porque elas possuem, elas são um espírito psicopata. Cada uma no seu grau, porque imagina, uma é mãe. Não que o sangue, não que a nossa relação sanguínea nos determine o amor. Não, a gente sabe disso. A gente sabe que existem mães que geram, que até criam e não têm amor, porque não são os laços sanguíneos que fazem a gente amar, é a convivência, é a dedicação. Então ela é mãe, então cada uma no seu nível. Duas psicopatas, mas quem vê é uma coisa assim, é inimaginável um ser humano fazer aquilo, é inimaginável. Elas faziam ele escrever todo dia assim. A culpa que Joana de Ângeles falou, elas faziam ele escrever assim: eu sou mal, eu não mereço a mãe que eu tenho, eu sou muito ruim. Aparece o livrinho, ele escrevendo várias vezes. É a culpa que Joana de Ângeles fala pra gente, que os pais muitas vezes passam para os filhos. Então, o que elas faziam é inimaginável para um ser humano fazer. E a gente está vendo isso aí todo dia, toda hora, com animais, com crianças. Aí essas mentes não têm remorso. Show! Estão livres do remorso lá, cristalizado no corpo espiritual. Porém, como toda ação gera uma reação, como nós vivemos leis de causas e efeitos, é óbvio que cada ato delas será cobrado, no mínimo detalhe. Aí a gente leva para o Consolador. Vamos lá. Quando a gente fica sabendo de uma história dessa, a gente pensa assim: aonde estava Deus que não socorreu aquela criança? Eu chego a ficar arrepiado de pensar. Aonde estava o anjo de guarda daquela criança que não fez alguém bater na casa, descobrir que o menino estava lá? Onde estava Deus? Como é que a vida permite isso? Como é que Deus, bom, soberanamente bom e justo, permite que uma criança de 7 anos, olha, tem um garotinho pequenininho, imaginem, a gente olhar para uma criança dessa e pensar numa maldade desse tamanho, de ficar preso num guarda-roupa, dia e noite.
Ele foi jogado no rio, dentro de uma bolsa, que ela, a mãe, conta que teve que quebrar as perninhas dele para ele caber dentro da bolsa. Ela deu um remédio para ele. Não se sabe se ele estava vivo ou morto. Estava fazendo 5 graus no sul. Imagina a água como estava, e ela jogou ele no rio. Mas ela pegou a bolsa. A bolsa valeu alguma coisa para ela. Ela jogou o corpo, pegou a bolsa e voltou de braços dados com a companheira para casa, bela e formosa, como se ela tivesse despejado lá uma bolsa de lixo. É claro que toda ação gera uma reação. É óbvio que elas vão passar por alguma coisa. Mas onde estava Deus que permitiu que essa criança passasse por isso? Aí a gente vai pensar no Consolador, que é o Espiritismo. Nenhum de nós é vítima. Nenhum de nós é vítima se não necessitar ser a vítima. Então o espírito daquela criança ou veio em missão para que aquelas duas pudessem de repente frear os instintos da psicopatia. De repente ele aceitou vir em missão. Muitos espíritos aceitam vir em missão para ver até onde vai a nossa maldade ou a nossa bondade. Muitos na rua pedindo ajuda estão em missão para nos darem a oportunidade da caridade. E ele poderia perfeitamente ser um espírito que veio em missão para de repente ajudá-las a ultrapassarem a maldade que existe naqueles dois espíritos. Ou aquele menino é um espírito que foi ele o torturador em outra ocasião. Porque nenhum de nós é vítima se não precisar ser, ou por missão, ou realmente por expiação. Então, aí a gente vai se compadecer menos por isso? Claro que não. É óbvio que a gente se compadece, se entristece, mas aquelas duas não vão colocar no corpo espiritual o remorso, mas viverão os efeitos da causa, do que elas fizeram. Então, a culpa, além de nos adoecer, ela é uma porta aberta para a obsessão, como a gente já falou. Agora, como é que a gente faz para se liberar da culpa que a gente não tem consciência? Porque aquela culpa que a gente tem consciência, por exemplo, a gente viu, eu até me lembro agora de um atendimento fraterno que eu dava, uma mãe que o filho dela suicidou-se. Ela abriu a porta do quarto dele, ele estava pendurado numa corda. E aí eu perguntei para ela no atendimento, mas como é que ele era? Ele não te dava sinais? Ela falou, não, era um menino normal. Mas era um menino normal, brincava, assim. Quando eu levava ele nas festinhas, tinha assim, uns problemas, assim, né? As pessoas não gostavam muito dele, as outras crianças não gostavam. Mas assim, era normal. Teve uma festa que deram aqueles pintinhos que antigamente trocava por garrafa, os pintinhos coloridos. Aí distribuíram para todas as crianças os pintinhos. E ele torceu o pescocinho de todos os pintinhos da festa. Ele foi pegando um por um e foi torcendo o pescocinho. Aí deixava as crianças chorando. Aquela mãe achava que aquilo era normal. Eu falei, ele era uma menina normal? Normal. Assim, algumas pessoas não gostavam dele, ela não entendia. Já era uma mente psicopata. Porque a mente psicopata, ela não se torna psicopata com a idade. Aí ele se tornou lá um psicopata, lá ficou adulto. Não, a mente psicopata, ela já se apresenta na infância. Quando a criança bate muito no outro, quando faz mal para os animais, já mostra ali. E aí entram os pais, os cuidadores, os educadores. É função primordial dos pais identificarem. Isso aí é uma obrigação espiritual. Isso está nas obrigações da paternidade, da maternidade e para os educadores identificarem isso. Porque é claro que ele já era uma mente psicopata. Os vizinhos não gostavam dele, porque ele pegava os gatos dos vizinhos e pendurava no fio. Botava uma corda, pendurava no fio. Era uma mente má, era uma mente psicopata. Então, essa culpa que a gente não identifica,
como é que a gente faz? Como é que a gente pratica o auto-perdão se a gente não sabe? Se veio de outra ocasião? Porque as culpas que a gente tem daqui, eu assisti uma injustiça, a pessoa foi lá, passou por culpada sem ser. A pessoa passou por culpada sem ser, e eu poderia ter ajudado e não falei nada, fiquei quieta. É uma culpa que eu vou levar comigo. Se eu não tenho consciência da culpa, eu não estou evoluindo moralmente. É preciso que a gente procure em nós as nossas fragilidades. As nossas culpas, elas estão ligadas às nossas fragilidades. Para os homens aí, vou liberar as mulheres todas, tá, gente? A gente não trai. Todo mundo aqui, ó. As mulheres não traem, só os homens. Se para o homem, o ponto fraco dele é a deslealdade com a companheira, que gera uma culpa, o homem tem que começar a ter consciência de que ou ele se separa ou ele respeita a companheira. E é claro para as mulheres também, né, gente? Então, a culpa que eu consigo identificar está ligada às minhas fragilidades. Eu sou uma pessoa que, se eu puder, eu ganho um dinheirinho ali fácil em cima do outro. Quem disse que isso já não me gerou uma culpa no passado? Porque a gente é hoje resultado do que a gente viveu em várias encarnações. Então a gente não começa a ser, por exemplo, espertinho nessa vida. A gente já traz conosco. E a função de cada encarnação é ir nos melhorando. Então, se eu sempre quero me dar bem em cima do outro, eu já vou identificando em mim uma fraqueza. Se a minha fraqueza é com dinheiro, eu tenho uma fraqueza com dinheiro, a minha culpa pode estar ligada a isso. Se a minha fraqueza é, por exemplo, no campo da discriminação ou do preconceito, isso tudo gera culpa. Vamos dizer que eu tenha feito mal a uma pessoa pela opção sexual. Isso vai me gerar uma culpa cedo ou tarde. Se não gera culpa para mim enquanto eu estou encarnado, quando eu desencarno, como foi o caso do homem que matou o vizinho, a mulher e a ele mesmo, se não for aqui, será no mundo espiritual. Porque a gente não pode esquecer que a gente vai para o mundo espiritual, e isso, a doutrina é consoladora nisso, porque nos diz que nós não perdemos a nossa individualidade. Eu não vou morrer. Até esses dias eu tive um debate com meu filho mais velho, porque ele não é espírita, ele é mais católico, mas não frequenta também. Aí ele falou: mãe, eu não aceito que na outra vida eu vou continuar sendo eu. Falei: claro que vai. Imagine uma filha de uma palestrante espírita, o filho de uma palestrante espírita não acredita, por quê? É a individualidade espiritual dele. Ele não acredita que nós vamos continuar sendo quem nós somos. E vamos continuar sendo quem nós somos. Aí ele olhou para um presépio, porque meu marido é católico. Ele olhou para o presépio e falou assim: por exemplo, aquele presépio que o meu pai construiu. Quando eu nascer de novo, se eu encontrar esse presépio, eu não vou ter a identidade dele. Eu falei: você não vai ter a identidade, mas aquele presépio, ele vai te causar uma sensação. Porque tudo está no nosso subconsciente espiritual. A gente passa pelo esquecimento quando a gente encarna, mas tudo está no nosso inconsciente. Não tem aquelas pessoas que a gente encontra que a gente já antipatiza? Ou aquelas que a gente encontra e a pessoa super simpática, parece que eu já conheço da vida inteira? Porque está no nosso subconsciente. Situações, lugares que a gente vai. Então a doutrina é consoladora quando ela nos diz que a nossa individualidade espiritual, ela vai ser preservada. Nós seremos nós mesmos quando nós desencarnarmos. E na vida espiritual, nós não estamos engessados com os 5 sentidos que a gente tem aqui, né? O olfato, o paladar, a visão, o tato.
a gente está engessado. E na vida espiritual, isso tem uma amplitude muito maior. Os nossos sentidos são majorados. Então, quando eu vou para a vida espiritual, e lógico, quando eu desperto na vida espiritual, que muitos não despertam, inclusive André Luiz fala que muitas pessoas, quando desencarnam, ficam como se estivessem em pesadelos, como se tivesse aquele sonho muito ruim e não despertam por conta da culpa. Então, eu vou para a espiritualidade sendo exatamente quem eu sou. A nossa vida material é um pálido reflexo do que é a vida espiritual. Lá no mundo espiritual a gente tem igreja, religião, a gente tem trabalho, a gente tem indústrias, a gente tem casa, família. Aqui é um pálido reflexo do que é lá. Então, quando eu desperto na espiritualidade, eu vou ter consciência de tudo que eu fiz. E essa culpa vai me acompanhar. E o remédio contra a culpa, para que eu não cristalize no meu corpo espiritual os remorsos, que eu vou tomar conhecimento quando eu despertar na espiritualidade, o remédio é o auto-perdão. Como é que a gente se perdoa daquilo que a gente não sabe que errou? A pessoa tem depressão. Aí quem tem depressão vai ficar assim, ai meu Deus, mas o que será que eu fiz para eu estar culpado e sofrer da depressão? Aí a gente tem que começar a pensar o seguinte: todos nós erramos, em maior grau, em menor grau, somos todos falíveis, absolutamente falíveis. Todos nós, de A a Z. Somos todos iguais. A cólica renal nos iguala a todos. A cólica renal no rico e no pobre, no feio e no bonito é igual. A morte do corpo nos iguala. A rainha da Inglaterra vai despertar lá na espiritualidade junto com seu súdito. São iguais. Ela é mais uma. Tudo nos iguala. Então, se nós estamos todos num planeta de provas e expiações, todos nós sofremos e todos nós erramos. Então eu vou praticar o auto-perdão de todas as formas, procurando lealdade, porque os nossos erros, eles são muito característicos. Se a gente não é psicopata, se a gente não é sociopata, os nossos erros ficam em categorias muito parecidas. Então o que eu vou fazer se eu não tenho consciência do que é exatamente a minha culpa? Quando eu tenho consciência fica mais fácil, porque eu posso tentar me retratar. Agora, por exemplo, no caso do aborto, como eu falei, a pessoa vai trabalhar em prol das crianças, vai adotar uma criança, vai fazer o trabalho em casa de acolhimento infantil, vai se retratar para se curar daquela coisa que vai ficar lá no nosso corpo espiritual. Então é fácil a gente pensar de modo geral nas coisas que são falíveis pra gente. Se eu sou aquilo ali aquele problema ali pra mim me pega, aquilo ali é esquisito. Eu vou trabalhar em cima disso. Se é o meu temperamento, eu sou uma pessoa explosiva, eu vou trabalhar o meu temperamento. Se é a questão com o companheiro, com a companheira, com os filhos, se eu sou uma pessoa muito rígida com os filhos, existem culpados de outras vidas que têm fobia social. Aquelas pessoas, por exemplo, que chegam num ambiente que tem 5... Tu tem fobia social? Não, né? Tem? Olha que tu foi política então na outra vida, hein? A pessoa chega, tem 5, 10, 15 pessoas ali se agrupando, a pessoa já vai ficando assim, aí acha que é timidez. Às vezes a gente põe na conta, né? Diz, isso é tímido. Não. Quem tem fobia social foram pessoas que lesaram grupos em outras vidas. Como políticos, por exemplo, que vão fazendo errado e depois a consciência, não sabe nem porquê, mas não consegue ficar no meio de muita gente, porque a consciência vai cobrando. Não fica tudo no nosso subconsciente? Não existem pessoas, por exemplo, que não são médicas, mas sabem dar um diagnóstico, sabem passar remédio com uma facilidade
é o quê? A senhora é assim? Não. Conseguem fazer isso com facilidade, porque está no subconsciente. Porque tudo fica no nosso subconsciente. A criança, por exemplo, que toca instrumentos pequenininha. Eu tenho um filho mais novo, que eu levei ele pequenininho para aula de violão. Aí o homem começou a falar, o professor lá, porque o sustenido, não sei o que. Eu falei, moça, ele não sabe nada disso. Só não comece por aí que ele não sabe nada disso. Ele, mãe, eu sei. Eu falei, João, você não sabe, você nunca estudou. Mãe, eu sei. Mãe, não, João, você não sabe nada disso. Meu filho já tocava violão, sem nunca ter aprendido. Por quê? Crianças pequenininhas que tocam instrumentos. É o quê? É porque o João, meu filho, é um prodígio? Não, é porque está no subconsciente. Crianças que têm facilidade para falar línguas. É o quê? É prova, inclusive, da reencarnação. Esse meu filho mais velho, que não aceita que ele será ele até acredita na reencarnação. Ele não acredita que a individualidade espiritual nossa vai continuar, que nós seremos nós mesmos. Olha que consolo a gente saber que quando a gente desencarnar, os nossos amores vão estar lá, eles mesmos esperando a gente. Olha que consolo isso, gente. Você saber, eu quando desencarnar, a primeira coisa que eu quero ver é minha mãe. Quero ver minha mãezinha. E ela vai estar lá com aquela aparência da mãezinha que me criou nessa encarnação. Porque o perispírito, ele tende a usar a forma do último corpo físico que ele utilizou. Então isso nos consola. Aí eu falo para meu filho, você pode não saber que aquele oratório foi feito pelo seu pai, mas ele vai te causar uma boa impressão. Você vai sentir uma emoção de ver aquele oratório. Então, meus irmãos, meu tempo acabando, esse relógio não é bacana comigo. Tinha ainda umas coisinhas para falar, mas vamos lá. Vamos praticar o auto-perdão para que a gente não adoeça física, mentalmente, espiritualmente. Paralelo a isso, vamos praticar a caridade, a lealdade, não sabendo exatamente quais são as nossas falhas. Vamos pensar o que a gente gostaria que o outro fosse para nós. O que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. Já é um bom começo. Não façamos ao outro aquilo que nós não gostaríamos que nos fizesse. Já é um bom começo. Não identificando a culpa, agora identificando a culpa, vamos correr atrás de nos retratarmos da melhor forma possível. Não reconhecendo, vamos tentar agir com o outro como nós gostaríamos que o outro agisse conosco. Assim a gente vai evitar as nossas doenças. Estamos passando para um planeta de regeneração, onde o sofrimento será menor, e a gente precisa estar preparado para esse novo planeta, senão nós não ficaremos aqui. Tá bom, meus irmãos? Muita paz para todos. Passei um pouquinho, né? Passei um pouquinho, né, da hora. Gostaríamos de agradecer imensamente, Ana, por esse tema tão necessário e quem não tem culpa aqui, né? Então que possamos refletir muito sobre isso. Agora passaremos para o segundo momento da nossa reunião, que é o passe. Pedimos a todos que permaneçam sentados e aos passistas que se coloquem para o trabalho. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Pai, Tu que és um Pai de amor, de justiça e de misericórdia, Te pedimos que o Senhor nos dê coragem para que no momento em que façamos a nossa autoanálise, possamos reconhecer aquelas culpas, aquelas que já identificamos e que quando pensamos no momento em que cometemos aquela palavra de desavença, um ato impensado, e hoje já sabemos que não faríamos igual, que possamos nos perdoar, como disse o nosso irmão, 70 vezes 7, todas as vezes que for necessário, que nos perdoemos, para que a culpa não nos faça doente, que possamos, Senhor, cada vez mais olharmos para dentro de nós, nos reconhecermos como Teus filhos, como centelhas divinas, e que sobre nós atua todo o Teu amor e a Tua misericórdia. Que possamos mentalizar os nomes que colocamos nas caixinhas lá fora e que nesse momento eles possam receber, onde quer que estejam, todas as energias salutares que permeiam esse ambiente. Que a nossa irmã Ana seja cada vez mais abençoada, que possa retornar à nossa casa muitas e muitas vezes para nos trazer as suas reflexões. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Meus amigos, agora vamos aos avisos da noite.